Apocalipse 3, de 14 a 22. Eu quero pensar com vocês sobre a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna. Laodiceia, a igreja morna. Quando nós pensamos sobre a igreja morna, é importante que se pense nos membros desta igreja. As igrejas são compostas de pessoas. E se uma igreja é morna, é porque seus membros são mornos. Individualmente, nós acabamos caindo na mordidão aí, não é? Existe essa palavra? Enfim, Laodiceia, a igreja morna, Apocalipse 3, verso 14. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma das maneiras de descobrir o estado de saúde das pessoas é ouvir o que elas estão conversando com outras pessoas. Então, por exemplo, se de repente o grupo começa a falar dos seus últimos resultados do exame de sangue, se começarem a comparar os números da pressão arterial, se você começasse a ouvi-los comparando sintomas, um sugerindo dica de tratamento para o outro, um trocando nome de receita ou de medicamento com outra pessoa, com certeza você não ouviria essa conversa com bom sinal. A julgar pela conversa, nós seríamos forçados a concluir que essas pessoas que estão conversando sobre tal devem ter algum tipo de problema de saúde. O colesterol talvez esteja alto, ou seja hipertenso e até diabético. Porque quem é saudável não fica falando dessas coisas. E se fala, é hipocondríaco. Geralmente é assim. A mesma coisa pode ser dita sobre o enorme interesse nos dias de hoje pela palavra ou pela expressão espiritualidade. Você já deve ter ouvido falar disso. Fala-se de espiritualidade no mercado de trabalho, fala-se ou publica-se sobre orientações espirituais para todas as fases da vida, apresenta-se dicas de espiritualidade para os crentes, para as igrejas e etc. Então, a julgar pela febre do assunto, não há como concluir que a alma das pessoas e até das igrejas esteja realmente saudável. Da mesma forma que uma pessoa saudável não fica falando de colesterol, de pressão alta, de índice glicêmico, da mesma forma que uma pessoa saudável não fica trocando receita de remédio, pessoas e gerações saudáveis não ficam falando do estado de suas almas, a menos que estejam doentes. Eugene Peterson, comentando sobre isso, ele disse:
de uma forma muito precisa o seguinte: quando nosso corpo e nossa alma estão funcionando direito, nós geralmente nem pensamos neles. A frequência com que a palavra espiritualidade ocorre hoje em dia parece mais uma evidência de patologia do que de saúde, fecha aspas. E realmente, meu povo, todos parecem sofrer de algum tipo de anemia espiritual profunda, daí tanto falatório sobre espiritualidade. Muitas vezes a igreja evangélica no Brasil, os crentes, os protestantes, teceram críticas ácidas aos católicos. Pessoas que foram batizadas na infância, pessoas que se auto-identificam como católicos e que de vez em quando vão à missa, mas não assumem um compromisso consistente com o catolicismo que professam. E aí nós chamamos essas pessoas, e elas mesmas se autodenominam de que maneira? Católico não praticante. Quantas vezes os protestantes criticaram esse tipo de denominação ou de atitude? Infelizmente, a coisa também contaminou os arraiais protestantes ou evangélicos. O número evangélico no Brasil, ou de evangélicos no Brasil, tem crescido assustadoramente. Por um lado, isso é bom, por outro, é péssimo. E na mesma proporção em que o número de evangélicos vem crescendo, começa a propagar-se também um câncer espiritual, o que é terrível. E daí essa crescente necessidade das pessoas de falar de espiritualidade. A verdade é que nós estamos espiritualmente doentes. Nós nos tornamos o que alguém já chamou de crentes chuchu. Já comeu chuchu? Chuchu não tem gosto próprio. O chuchu, ele toma o gosto daquilo que tem gosto e que você mistura com ele. Os evangélicos de hoje não têm o gosto do evangelho de Cristo. Os evangélicos de hoje assumem o gosto daquilo com que eles vão tendo contato e vão assumindo o gosto daquilo em que eles se apaixonam. E o resultado é que, para o nosso fracasso, hoje existe o que poderíamos chamar de evangélico não praticante, crentes não praticantes, pessoas que não têm qualquer compromisso com o evangelho de forma coerente, concreta, real, de segunda a sexta. Gente que, se você indagar sobre a fé, vão dizer que em algum momento da vida converteram-se, e aí você tem que tentar definir o que é conversão na cabeça das pessoas hoje em dia. Elas vão dizer que tiveram uma experiência com Deus, elas vão dizer a você que frequentam esporadicamente uma igreja, e ai de você, se você disser a elas que isso não representa ser evangélico, que o que acabou acontecendo conosco é que nós nos tornamos crentes não praticantes, e isso é um fracasso. A igreja de Jesus Cristo, as pessoas que se dizem crentes hoje, parecem-se muito mais com chuchu do que com jiló, porque o jiló tem um sabor marcante, amargo. O crente hoje não tem sabor algum. A patologia de hoje é a mesma patologia que afetava a igreja em Laodiceia, do texto que lemos. E é por isso que eu quero convidar você a avaliar comigo o diagnóstico que Jesus fez dessa igreja, essa que é a última das 7 igrejas, e ver como Jesus propôs tratamento. Nós vamos buscar compreender o tipo de doença que estava afetando aquela gente, e como Deus propôs tratamento para aquele mal. E você, à medida em que ouve tudo isso, independentemente de seu credo, se católico romano, se evangélico ou protestante, se espírita, agnóstico, ateu, independentemente do que você julga crer, eu quero desafiar você hoje à noite a passar pelo crivo deste exame
que o Senhor fez desta igreja. Nós precisamos nos abrir diante de Deus, escancarar o peito e deixar o Senhor examinar nossa alma e dizer a nós em que estado nós nos encontramos. Porque é muito melhor que se descubra uma doença a tempo do que descobri-la em seu estado terminal. E a primeira coisa que o Senhor fala sobre esta igreja é que ela era uma igreja carente de imunidade. Os crentes daquela igreja eram pessoas que professavam o evangelho, mas eles eram carentes de imunidade, ou seja, eles contraíram a doença da cidade de Laodiceia. Eles não conseguiram produzir anticorpos fortes e necessários o bastante para não se contaminarem. Eles se contaminaram, sofriam de carência de imunidade. Se não, veja, a cidade foi fundada no ano 250 a.C. por um homem chamado Antíoco da Síria. Uma cidade, como a maioria das cidades da Ásia Menor, ou dessas 7 igrejas, uma cidade cuja localização era muito importante, e devido a essa localização, a cidade se enriqueceu muito, pois tornou-se rota comercial. E a igreja assumiu a cara da cidade. Aquela, nós poderíamos dizer, era uma igreja chuchu, sem sabor. Porque olha só como eles se autodenominam. O próprio Jesus diz isso no verso 17 do capítulo 3 de Apocalipse. O Senhor diz: você diz o seguinte sobre você mesmo: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Este era o espírito da cidade, porque a cidade era rica, a cidade era próspera, e a cidade julgava não precisar de coisa alguma de ninguém. E os crentes, como eram carentes de imunidade, em vez de transformar a cidade, conformaram-se, contraíram a doença da cidade e conformaram-se aos pecados da cidade. Aquele povo agia e pensava como os cidadãos comuns laodicenses. Não havia diferença no gosto. Para eles, a prosperidade material, a prosperidade científica, o progresso científico, e nós veremos em instantes que aquela era uma cidade que gozava de certo progresso científico, especialmente na área da medicina, da oftalmologia, pelo menos nos padrões daqueles dias. Então, eles se gabavam da prosperidade e do progresso, e sabe como eles interpretavam isso? Aquela prosperidade, aquele progresso, aquele avanço, para eles era sinal de que a mão de Deus estava sobre eles, abençoando-os. Logo eles diziam: não precisamos de coisa alguma. E aqui mora o grande perigo, porque a maioria das pessoas crê assim: se eu tenho bastante, se eu tenho o que eu preciso, se eu tenho além da conta, se sou sadio, se tenho inteligência, Deus tem me abençoado e pronto, é disso que eu preciso, mais nada. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando o Apocalipse, ele disse, com base em pesquisas, que Laodiceia, a cidade, se destacava por 4 características. Primeira, Laodiceia era um centro bancário e financeiro. Gente, Laodiceia era uma das cidades mais ricas do mundo de seus dias, lugar onde moravam muitos milionários, de acordo com os padrões daquele tempo. No ano 61 depois de Cristo, como terremotos eram comuns naquela região e como outras cidades da Ásia Menor, aquela cidade foi devastada pelo terremoto e foi reconstruída sem o dinheiro, sem um centavo do imperador. Eles se juntaram, os milionários da cidade, como na história, por exemplo, norte-americana. Houve um tempo da história daquele país em que eles estavam quebrados, juntou-se os principais magnatas da cidade e emprestaram dinheiro para a União.
Então você imagina uma cidade capaz de juntar alguns dos seus homens mais ricos e financiar a reconstrução da cidade. Os habitantes, logo, eram orgulhosos dessa riqueza. A cidade e a igreja era tão rica que não sentia necessidade de Deus, como muita gente hoje. Em segundo lugar, aquela cidade era um centro de indústria de tecidos. Laodiceia produzia uma lã especial, famosa no mundo inteiro, e a cidade, portanto, se orgulhava da roupa que produzia. Para eles, a aparência vinha antes da essência. Outra coisa, ali era um centro médico de referência. Hernandes Dias Lopes destaca que, além de uma escola de medicina famosa naquele tempo, fabricava-se ali 2 tipos de ungüentos quase milagrosos para ouvidos e olhos. O que eles chamavam de pó frígio, utilizado para fabricar o colírio mais importante daquele tempo, era produzido lá. E esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Em quarto lugar, era um centro de águas termais. A região era famosa por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Em Hierápolis ficavam as fontes de águas quentes. Mas com Laodiceia tinha um problema. Como eles não produziam água própria, eles recebiam água de fora, água que vinha de Colossos, água que vinha de Hierápolis. Construiu-se um aqueduto, um encanamento que puxava a água dessas cidades, e a água que saía muito quente de Hierápolis, no caminho chegava morna. E a água que saía fria de Colossos, no caminho chegava morna. Então, tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos, que abasteciam Laodiceia, essas águas eram terapêuticas. Então eles se gabavam de, apesar de não produzirem água, mas se gabavam de poder ter tido condições de construir aquedutos ou encanamentos que proporcionou a eles água das melhores da região. É aquele que diz assim: eu não tenho, mas eu tenho dinheiro para mandar buscar. Conhece gente assim? Eu não tenho, mas eu tenho dinheiro para mandar buscar. Só que a igreja, em vez de se munir contra os pecados da cidade, tornou-se orgulhosa de suas riquezas, tornou-se satisfeita com suas conquistas, tornou-se transigente na sua conduta, frouxa com seu compromisso cristão. E aqueles crentes estavam tão contaminados pelos pecados de Laodiceia, que um dos comentaristas mais entendidos do Apocalipse, o George Eldon Ladd, ele diz assim: a carta aos Laodicenses não menciona perseguição por funcionários romanos, não menciona dificuldades com os judeus ou qualquer tipo de falsos mestres dentro da igreja. Laodiceia era muito parecida com Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado. A maior diferença é que em Sardes havia um núcleo remanescente que tinha preservado a fé viva, enquanto que toda a igreja de Laodiceia estava tomada pela indiferença. A cidade de Laodiceia exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual daqueles crentes. Vou repetir: a cidade de Laodiceia exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual daqueles crentes. Fecha aspas. E eu te pergunto: o ambiente em que você vive, amigos, escola, universidade, trabalho, cidade, país, o ambiente em que você vive, tem sido influenciado por você ou tem exercido sobre você influência mortal? Porque viver no mundo
e não se livrar do mal, como Jesus disse que teria que ser, é fatal, gente. O Senhor Jesus nunca orou ou nunca ensinou dizendo que nós deveríamos fugir do mundo, fugir do mal, no sentido de sair do mundo. Ele disse não. Em João 17, versículo 15, ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor os livre do mal, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo, mas nós não somos daqui. E a proposta bíblica para o cristão é que nós nos santifiquemos, que nós nos separemos pela palavra de Deus. João 17, 17. É a palavra de Deus que nos torna imunes ao mundo em que vivemos, porque se a palavra de Deus habita ricamente em nosso coração, na medida em que a gente recebe os estímulos, sejam esses estímulos de qualquer natureza, na medida em que a gente recebe os estímulos, a palavra de Deus vai nos dizer se é verdadeiro, se é puro, se tem virtude, se tem boa fama, porque são nessas coisas da palavra de Deus que se deve pensar, e é por essas coisas que se deve viver. Mas aquela igreja era uma igreja, aqueles crentes eram crentes que tinham carência de imunidade. Por quê? Porque eles eram movidos pelo dinheiro, eles eram movidos pelo progresso, eles eram movidos pelo orgulho, pela vaidade. E aí Mateus 13, 22, Jesus contando a parábola do semeador, diz que algumas sementes caíram entre os espinhos. Essas sementes representam outros que ouvem a mensagem, mas logo a mensagem ou a palavra é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. É isso que tem acontecido com a maioria das pessoas que se denominam evangélicas ou cristãs. Elas ouvem, elas entendem, elas compreendem, elas aceitam, não tem como negar o que está sendo dito, mas elas arrumam um jeito, porque as preocupações da vida, a sedução da riqueza, vem e sufoca a palavra, e aí ela não produz fruto. Tais pessoas não permitem que a palavra produza anticorpos capazes de expelir a doença. São carentes de imunidade. E pessoas carentes de imunidade não frutificam. E no reino de Deus, quem não frutifica só presta para uma coisa: ser jogado fora e pisado pelos homens. Foi isso que Jesus ensinou. É curioso que a maioria das pessoas que gostam do ensino de Jesus dizem: não, eu prefiro viver pelo Sermão do Monte. Ah, é? Porque é no Sermão do Monte que Jesus diz: se você que se diz cristão não tem sabor, não salga, não tempera, você só presta para uma coisa: ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa expressão de Jesus no Sermão do Monte vem de uma prática que era comum na Palestina dos dias de Jesus. As casas tipo sobrados daquele tempo, e o chão em terra batida, e lá em cima também terra. Como é que eles endureciam aquela terra, de forma que aquela terra, ao se pisar nela, não ficasse levantando poeira? A prática comum era jogar sal insípido, sal que não prestava para a cozinha, sal que não prestava para coisa alguma. Eles jogavam na terra e pisavam na terra até aquilo ficar sólido bastante. E aí vem Jesus e fala: sabe o que serve? Sabe aquele sal que parece sal, tem cor de sal, de longe você diz que é sal, mas que não presta para cozinhar, presta para nada. Tem muito crente assim. Para mim, eles só servem para uma coisa: ser prisados pelos homens. A igreja de Laodiceia tinha carência de imunidade, como muitos dos cristãos professos de hoje em dia. Mas em segundo lugar, Jesus olha para aquela igreja e diz: além de carência de imunidade,
vocês são meio psicopatas. Vocês sofrem de ausência da realidade. Não é possível. Porque, gente, de todas as cartas às igrejas da Ásia, essa carta aos Laodicenses é a mais severa. Ela é a pior de todas as cartas. Jesus aqui não faz o mínimo elogio àquela igreja. A única coisa boa sobre a igreja que você lê nessa carta é a opinião que a igreja tinha dela mesma. Gente, e um ser humano, quando chega nesse ponto de não ouvir mais ninguém e de se definir apenas por aquilo que ele pensa dele mesmo, ou é louco, ou eu não sei o que é. Um pecador miserável, como Jesus chamou aquela igreja. Vocês são miseráveis. A única coisa boa que se fala dessa igreja é o que ela dizia sobre ela mesma, e estava completamente equivocada ao se descrever da forma como se descreveu. Portanto, além de carência de imunidade, eles sofriam de ausência da realidade. Olha o verso 17, Apocalipse 3:17. Você diz, mas não percebe que. Você diz algo sobre vocês, mas vocês não percebem que é mentira. Então hoje à noite, você que me ouve, em nome de Jesus, peça a Deus para te sondar. Não queira se definir pela mentira que você cria sobre você. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Veja que Jesus condena todos os pilares que sustentavam o orgulho daquela igreja, ou daquela cidade, ou daqueles crentes. Primeiro, vocês se julgam felizes por tudo que dizem ter, mas vocês são infelizes, porque felicidade não se mede pelas coisas que se tem. Não é o que se tem que vai definir se você é ou não feliz. Quanta gente achando que porque não tem isso ou não tem aquilo, não é feliz. Não é o que se tem que te faz feliz. Quem não tem a graça de Deus sobre a vida dele, pode ter tudo, mas será um miserável infeliz. Eles se gabavam de ser ricos, lembra do dinheiro que reconstruiu a cidade? E Jesus vem e diz, não, vocês não são ricos não, vocês são miseráveis, vocês são pobres. Vocês fabricam colírios para o mundo inteiro, vocês curam a cegueira das pessoas, mas vocês são cegos. Vocês produzem essa lã, gabam-se dessa roupa, vocês que julgam pela aparência do que se veste, vocês estão na verdade nus. Veja que Jesus vai na jugular da igreja. Jesus vai no abdômen, ele dá um cruzado direto e diz, você pensa sobre vocês isso, só que vocês não percebem que é mentira. Vocês criaram uma ilusão sobre vocês mesmos. E ainda pior do que estar doente, gente, é achar que você está bem, que não precisa de médico. É achar que você não precisa da graça de Deus. Por isso que Jesus em Marcos 2,17 diz que as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Gente, só se beneficia da graça de Deus quem reconhece que precisa de salvação. Quem reconhece que o pecado nos separou de Deus. Essa semana eu atendi um jovem que tem caminhado e buscado o Senhor Jesus. Eu tenho caminhado com ele. E ele me disse que ele e Deus entraram numa briga quando ele era um pouco mais jovem, no momento em que a mãe dele morreu.
mas que agora ele estava disposto a fazer as pazes com Deus. E aí eu perguntei assim para ele: então, a sua briga com Deus foi no momento em que ele levou sua mãe? Até então vocês e Deus viviam em paz? E ele não me respondeu. Eu disse: lê do engano, porque a gente já nasce em conflito com Deus. E a prova de que a gente já nasce em conflito com Deus é observar que, na medida que as pessoas vão crescendo, elas vão demonstrando orgulho, rebeldia, raiva, ira. Isso ficou muito claro para mim quando Samuel ainda mamava na mãe dele. Um dia, nervoso como ele estava, mamando e queria leite do jeito dele, na hora dele, ele foi e deu uma mordida no peito da mãe. Eu estava do lado e eu vi a Cris quase chorar de dor nessa mordida, já tenso, cansado. Mãe, dá o melhor, e o menino... Rapaz, eu olhei para ele assim e falei: você nunca mais morde nesse peito, não é seu. O ser humano nasce com essa sede de querer do jeito dele, na hora dele, na quantidade dele. A nossa rebelião vem conosco, e à medida em que crescemos, ela aflora. E aí a pessoa que não reconhece isso, que não clama a Deus por graça, que não diz: Senhor, livra-me de me definir de uma forma mentirosa, Senhor, livra-me de me enxergar de uma maneira errada. Porque se você passar a vida inteira negando a doença te leva. E a gente passa a vida inteira negando que somos pecadores. E a gente passa a vida inteira nos comparando com quem é pior do que a gente. E só se beneficia da graça aquele que diz: Deus, eu estou doente, eu preciso de médico. O meu coração inclina para o mal. Alguns maus são do tipo crime horrível, sangrento. Mas a maioria do mal que as pessoas praticam é do tipo colarinho branco. E o mal do tipo colarinho branco todos nós cometemos toda hora, se não vigiarmos. E aí vem o Senhor e diz: você, Laodiceia, diz que são ricos, prósperos, que não precisam de coisa alguma, mas vocês não percebem a mentira que vocês criaram sobre vocês mesmos. Aquele povo sofria de crise de ausência da realidade. Essa história me lembra a história de Sansão. Sansão não percebeu que houve um momento na vida dele que a graça de Deus se retirou dele, deixou ele entregue a ele mesmo. E sabe o que acontece com a gente quando a graça de Deus se vai? Quando Deus faz conosco o que Paulo descreve em Romanos, quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões, sabe o que acontece com a gente? Nós somos os últimos a descobrir que a graça de Deus não está mais sobre nós. Sansão, Juízes 16, verso 20, diz que Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, Sansão pensou. Olha a mentira do pecado. Sansão pensou: farei como das outras vezes e me livrarei dos filisteus. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, onde prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Quanta gente vivendo como Sansão, dormindo como Sansão, achando que tem a graça de Deus, achando que ao acordar e fazer e agir, vão poder fazer como sempre fizeram.
Mas quando descobrem, e descobrem no pior momento, do pior jeito, na pior hora, descobrem que não há graça de Deus sobre a vida deles. E olha o que o pecado fez com Sansão: furou seus olhos, escravizou Sansão, prendeu Sansão com correntes e obrigou Sansão a produzir cereal na prisão. O pecado escraviza. Quanta gente assim, cega achando que vê, miserável, pobre achando que é rico, nu achando que está bonito. Crise de ausência da realidade é curado com medidas de fé. A imunidade é adquirida com a palavra, como a gente viu. Agora, crise de ausência de realidade, a gente cura com medidas de fé na palavra. Olha o que diz Romanos 12, versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua avaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos dá. Não se considerem melhores do que realmente são. Sejam honestos em sua avaliação, medindo-se de acordo com o que Deus nos dá. Falta-nos isso. Fé. Fé que nos faz enxergar pelo que realmente somos, carentes da graça de Deus, carentes do perdão, carentes da misericórdia, carentes do Deus que vem com sua mão graciosa, pega o nosso coração, arranca o nosso coração das inclinações do pecado e põe nosso coração, inclina nosso coração na direção do que agrada a Deus. Mas em terceiro lugar, a carência de imunidade contaminou aqueles crentes. A ausência da realidade fez aqueles crentes viverem de forma irresponsável. Sem imunidade e cegos para a realidade, o que aconteceu com eles? Se tornaram infrutíferos, sem qualquer utilidade. Olha o que o texto diz, Apocalipse 3,15. Sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Gente, a chave para se interpretar essa afirmação de Jesus está na geografia da região, como eu disse. Hierápolis fornecia água quente para a cidade, água quente medicinal, mas que pelo caminho, passando pelas tubulações, chegava morna, não prestava para beber. Colossos abastecia Laodiceia com água fria, mas que pelo caminhar, pelas tubulações, chegava morna. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês não são nem uma coisa nem outra. Vocês não são quentes o bastante para curar, e nem são frios o bastante para refrescar. Vocês são mornos. Tenta beber água morna. Quem sofre de enxaqueca e às vezes da crise de vômito, precisa beber água morna para estimular o vômito. E Jesus está dizendo: beber de vocês é como um enxaquecoso precisando vomitar, e quem prova de vocês vomita. Porque vocês não são quentes o bastante para um bom banho que relaxa o músculo, e vocês não são frios o bastante para um bom gole que mata a sede. A igreja ou o indivíduo que perdeu o vigor espiritual por se contaminar com o pecado, por se recusar a se enxergar pela ótica de Deus, perde a utilidade. Cidadão assim, gente assim, serve para nada, porque ninguém consegue conviver com um ego desse tamanho. Não cura, não refresca, e quem chega perto fica com vontade de vomitar.
E aí vem Jesus em Mateus 5,13, que citei para vocês: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Não, será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. É triste, meu povo. Agora, o Senhor apresenta a cura. Como eu disse, nós não sabemos se essa igreja praticou o que Jesus disse que eles deveriam praticar. Mas se nós hoje praticarmos, nós seremos curados. Então, uma das maneiras de você examinar seu coração, por exemplo, é se examinar pelo que diz a Bíblia. Gálatas 5, verso 19, fala das obras da carne. E olha o que Paulo diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Chega em casa, abra sua Bíblia aqui em Gálatas 5, 19, 20 e 21. E leia pausadamente, e veja se sua alma tem mais prazer nisso que Paulo chama de obras da carne, do que naquilo que ele diz que o Espírito produz como fruto em nossas vidas. E aí ele diz no verso 22 de Gálatas 5, que o Espírito produz o seguinte fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olhando para esses valores de comparação, eu te pergunto: como é que está a sua vida? Você produz obras da carne ou vê crescer em você o fruto do Espírito? A prescrição de Jesus está aqui no verso 18 de Apocalipse 3. Como é que se cura desses pecados que destroem? Apocalipse 3, 18, Jesus diz assim: eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Jesus usa a linguagem que a cidade entendia, do ouro de suas riquezas, das roupas de sua vaidade, do colírio de seu orgulho. E Jesus diz: deixa eu te fazer uma proposta. Em primeiro lugar, comece a adquirir valores espirituais. Eu aconselho vocês a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então vocês serão ricos. Sabe como é que o dicionário Aurélio define valores? Veja só: as normas, princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe e sociedade. É como se Jesus estivesse dizendo aos laodicenses e a nós hoje: vocês precisam adquirir as minhas normas, os meus princípios, os meus padrões, comprem de mim ouro. Lembra de Jesus dizendo que quem acumula ouro aonde a traça e a ferrugem podem chegar, perdem tudo na vida, mas feliz daqueles que acumulam para si ouro no céu? Essa é a linguagem, é Jesus dizendo: você tem que fazer da sua vida, o alvo da sua vida, não a sua prosperidade profissional. Aliás, sobre isso, a gente está começando o curso, hoje nós tivemos a primeira aula, e o meu objetivo é fazer com que esse curso seja online, o Evangelho no Trabalho. E uma das coisas que a gente vai estudar nesse curso, e você vai poder assistir depois a essas aulas, é que infelizmente a maioria das pessoas define a vida, a identidade, pelo que elas fazem.
ou pelo que elas querem se tornar um dia. E Jesus está dizendo: vocês têm que parar com isso. Eu aconselho vocês a adquirir ouro de mim. A minha sabedoria é ouro, a minha palavra é ouro, é isso que vocês precisam. Vocês têm que dedicar a vida de vocês para acumular a minha palavra no seu coração. E essa palavra precisa ser purificada pelo fogo na sua vida, ou seja, a palavra que você adquire e absorve, ela tem que ser testada no sofrimento da sua existência. Não é só aquele conhecimento intelectual que incha a alma e o cérebro e o coração. Não, é aquele conhecimento que te dá sabedoria para atravessar o vale da sombra da morte. Jesus está dizendo: a primeira coisa que você tem que fazer para se curar é parar de adquirir ouros terrenos e correr atrás de adquirir valores espirituais. Bíblia, palavra de Deus, oração. Em segundo lugar, acumule virtudes espirituais. Jesus diz assim: compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. Sabe o que é virtude? Aurélio diz que virtudes são disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam à prática do bem. Virtude é um coração inclinado à prática do bem. Eu fico lendo essas definições do dicionário e fico pensando, numa sociedade como a nossa, que não sabe mais definir o que é o bem, é caótico. Mas se você adquiriu o que é bem, adquirindo os valores espirituais, a palavra, você agora vai viver para vestir as roupas brancas do Evangelho, para vestir essa palavra. Virtudes é você pegar os seus valores, o ouro da palavra de Deus, vestir na sua vida, praticar o que a palavra diz que tem que ser praticado e vivido. E a outra coisa que Jesus diz aqui no verso 18 é que a gente tem que almejar visões espirituais. Compre também colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Aurélio diz que visão é maneira de compreender. Visão é maneira de perceber determinadas situações. É Jesus dizendo: vocês precisam ter a visão bíblica da vida. Vocês precisam compreender a vida a partir das Escrituras, o seu sofrimento a partir das Escrituras, o seu casamento a partir das Escrituras, a criação dos seus filhos a partir das Escrituras, o seu trabalho a partir das Escrituras. Nossa salvação tem que nos fazer enxergar o mundo com os olhos da fé, porque tudo que não provém da fé, diz Paulo, é pecado. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas com graça, com compaixão e com misericórdia. Então Jesus vem e diz: adquira valores espirituais, acumule virtudes e almeje enxergar a vida com os meus olhos. E aí você pergunta: tá, pastor, eu quero. Como? Jesus é tremendo. Verso 19, em primeiro lugar, se arrependa diante de Deus. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se do seu orgulho, da sua autonomia, da sua falta de fé. Arrependa-se de ter vivido a vida até aqui para adquirir ouro dessa terra, roupa e virtude dessa terra, visões dessa terra. Diga: Deus, eu tenho vivido para o ouro amarelo dessa terra, eu quero o ouro da sua palavra. Eu tenho vivido pelas roupas desse mundo, eu quero vestir as roupas do Evangelho. E eu quero ver a vida, não como os sociólogos, os antagonistas, os esquerdistas, os direitistas. Eu quero ver a vida como a Bíblia diz. Então se arrependa diante de Deus, deixe Deus te corrigir, te disciplinar, e seja zeloso nesse arrependimento.
segundo lugar, Jesus diz: uma vez arrependido, eis que estou à porta batendo, verso 20. Eu quero entrar. Se você me ouvir, se você abrir a porta, eu vou entrar e junto com vocês faremos uma refeição como amigos. E o Senhor está batendo aqui na porta de uma igreja, não se esqueça disso. A igreja tinha trancado Jesus do lado de fora. E Jesus está dizendo: você quer uma nova vida? Então, em primeiro lugar, preste atenção. Eis que estou à porta e bato. Preste atenção. Quantas vezes Deus tem batido à porta do seu coração, quantas vezes Deus tem falado com você e você não ouve, e hoje à noite pode ser que de novo Ele esteja dizendo: estou à porta batendo, eu quero entrar. E aí você precisa ouvir a sua voz, você precisa deixar a palavra de Deus penetrar em você, reverberar nos cantos mais escuros da sua alma. Você tem que abrir a porta do coração, você tem que colocar ou deixar Deus colocar a casa em ordem, porque de outra forma, como é que Ele senta para comer com você? Ninguém senta para comer no meio de uma bagunça. E o Senhor diz: eu quero entrar, e eu quero ajudar você a colocar a casa em ordem, eu quero ajudar você a pôr a mesa, para que nós dois possamos nos assentar e possamos nos interagir, comer uma refeição juntos como amigos. Que linguagem linda. Então hoje à noite você precisa ouvir essa voz, você precisa abrir seu coração e dizer: entra, Senhor, entra de uma forma como eu nunca deixei o Senhor entrar, sem justiça própria, sem a ideia de boas obras ou de boas atitudes, porque nada disso te serve ou te vale. Entra, Senhor, me ajude a pôr a casa em ordem. E alguns podem pensar assim: tá, eu vou resolver minhas coisas primeiro e aí eu chamo Jesus para entrar. Não, você nunca vai conseguir arrumar, porque se você não conseguiu até aqui, não vai ser a partir daqui. O que Jesus quer é entrar na sua casa, pegar na sua mão e ensinar você a arrumar sua casa. Ele quer pôr a casa em ordem. E uma vez em ordem, Ele quer olhar para você e quer dizer: vamos sentar agora e vamos comer juntos como amigos. Então se arrependa, abra o seu coração e, por último, alegre-se com Deus. O texto diz em Apocalipse 3:21: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem é o vitorioso segundo Jesus aqui nos textos? O vitorioso é o que conseguiu o ouro de Laodiceia, produziu o colírio em massa e vendeu e ficou rico. O vitorioso é quem tem as mais belas roupas e marcas. Não, o vitorioso é aquele que ouviu Jesus bater, abriu a porta, permitiu Jesus arrumar a casa e se assentou com a alma tranquila, como bons amigos. Esse é o vitorioso. E deixa eu te dizer uma coisa: se o Senhor não fizer isso na sua vida, você nunca vai poder sentar no trono com Ele no céu. Então não saia daqui hoje à noite sem dizer: Senhor, entra sim, muda meus valores, muda meus apetites, muda minhas inclinações, muda minha opinião sobre mim mesmo. Eu quero me enxergar como o Senhor me vê. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então hoje à noite eu te digo: não seja morno, queira ser quente para curar, queira ser frio no sentido de refrescar o outro, porque quem é morno, Jesus vomita. Feche os seus olhos. Feche seus olhos e deixe essa verdade entrar na sua mente agora, no seu coração. O Senhor está à porta do seu coração, Ele bate. Pense nisso. Ele bateu ao longo da mensagem inteira, das músicas. Ele quer entrar, e o que Ele quer que você faça agora é dizer: Senhor, entre.
me ajude a arrumar a casa. Eu quero sentar e comer com o Senhor. Você precisa se arrepender e crer em Cristo, aqui e agora. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa completar tudo o que foi dito, possa fazer sentido no coração de cada um dos que me ouvem. Em nome de Jesus, que o Senhor possa salvar agora, aqui. É no nome do Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que nós aqui agora oramos. Amém. Sabe como é que você tem que viver a partir de agora? E com isso eu termino. Romanos 12, de 1 a 2, eu vou ler numa tradução do Phillips, é uma paráfrase. E olha o que Paulo nos convida a fazer à luz com essa tradução, essa paráfrase. Romanos 12. Com os olhos bem abertos para as misericórdias de Deus, meus irmãos, eu lhes imploro que num ato de adoração inteligente, entreguem a Ele seus corpos como sacrifício vivo, dedicado a Ele e por Ele aceitável. Não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixarem em seus moldes, mas deixem que Deus os recrie de maneira que o estado mental de vocês seja completamente transformado. Assim, vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus é boa, aceitável a Ele e perfeita. Que Deus te abençoe e te faça assim, quente para curar, frio para refrescar, e que Deus te livre da mornidão, porque a mornidão pode te destruir. Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Amém. Antes de concluir, eu